Boa noite, meus crias. Hoje o papo vai ser mental, hein? Vamos falar muito de cognitivo, de concentração e nada mais, nada menos que hoje José Luiz Tavares, conhecido como Lulinha Tavares. E para me ajudar hoje veio do banco de reserva, já que o Toninho pedalava, foi pedalar fora. Carlos, obrigado. Valeu, meu irmão. Satisfação. Obrigado. Uma honra estar aqui com todo mundo. E já vou chegar diferente, né? Já pedindo para você que já acompanha o resenha, se inscrever, deixar o seu like, tá bom? É muito importante para fortalecer o nosso trabalho. A gente está trazendo aí umas figuras muito legais, uns papos muito legais que a gente vai ter aqui hoje com o Lulinha. Meu mindset já tá pronto aqui, tá preparado, e a gente conta com a audiência de vocês e a contribuição. Então segue, se inscreve e segue a gente também no Instagram, @cast dos crias, na verdade. @cast dos crias tá na descrição. Vamos nessa. Lulinha Tavares conhecido, mas no passado chamavam de Rambo. Por quê? Pois é, na verdade esse foi o início da minha história, onde dificilmente eu terminava um jogo em campo devido à minha... eu era muito indisciplinado, eu não tinha controle emocional nenhum, mas muito tempo atrás. E aí, como eu arrumava muita confusão no futebol, sempre quem dá a primeira porrada ganha, porque eu bati e corria. Eu nunca fui maior do que eu sou agora, né? Eu sempre fui pequeno. Mas eu sempre arrumava muita confusão jogando. Paguei um preço muito alto pela minha indisciplina. Eu sou mais um exemplo de muitos casos de atletas que tinham uma certa qualidade, tiveram a oportunidade e perderam para si mesmo. E aí depois disso a gente começa a jogar pelada, essas coisas todas. E até Deus mudar minha vida, eu era muito temperamental, muito dominado pelas emoções. E aí com o tempo a gente foi aprendendo com a própria experiência, com os próprios fracassos, com as próprias dores. E daí que surgiu quem a gente é hoje, né? Fruto de muita experimentação, de muita... Então, por isso que me chamavam de Rambo. Tinham motivos para isso, na verdade. Mas a posição fazia você ser violento ou era só... Não era posição, era disposição. Você. Era disposição, tá, era você. Porque... Era do seu perfil. Porque eu era atacante. Ah, tá. E naquele tempo não tinha VAR. Então naquele tempo era tudo de que acontecia e não se via. Então o zagueiro dava tapa na cara do atacante, cuspia, jogava areia. E eu dificilmente suportava isso, eu revidava, né? Eu dificilmente começava, mas eu sempre, quando começava assim a provocação, daqui a pouco eu... Você terminava. Terminava, exatamente. Terminava. E dificilmente terminava bem. E essa ausência de gestão das emoções, ela eu chegava a fugir um pouco do campo esportivo, mas me prejudicou naquilo que era meu maior sonho. E aí eu fui percebendo ao longo do tempo que, na verdade, esse era um grande gap dos atletas, de uma maneira geral. E aí eu saio do futebol cedo, e a gente tinha uma condição financeira... eu sou de Pernambuco, e esse meu apelido é por conta de ser pernambucano, e Pernambuco lá, qualquer Luiz lá é Lula. Entende? Então, Entendi. Você tem Luiz no nome. Então eu vi Lulinha Tavares. E eu estudei muito, fiz faculdade de educação física, estudei, me capacitei, mas nisso entrei também para o comércio. Aí eu fui camelô, vendi picolé no trem, vendi bolinho na feira, de camelô comerciante, de comerciante empresário, não empresário de futebol. E aí os meus amigos que não davam certo no futebol, eu dava conselho, eu arrumava emprego, arrumava dinheiro e... Continuei com o contato com o futebol de forma indireta, porque tinha sempre um amigo precisando de um conselho, tinha sempre um amigo passando pelo que eu passei, até isso foi durante um bom tempo e eu fui bem sucedido no comércio, me descobri também com essa vocação de comercializar, de transferir muitas experiências do universo esportivo para os meus negócios. E aí cheguei a ser distribuidor de Coca-Cola, distribuidor exclusivo, fui distribuidor do Ambev, trabalhei em vários setores do comércio,
mas sempre ligado, de certa forma, com um amigo que foi atleta, com um amigo que deixou de ser atleta, com aquele que perdeu a oportunidade, até que em 2008, nesse período já estava convertido, a gente fazia um trabalho muito dedicado na época com o pessoal da dependência química, pessoal que se envolvia com criminalidade, tinha uns pastores amigos que desenvolviam trabalhos assim, trabalhos voluntários e ajudando pessoas, né? De certa forma, nesse sentido. A gente chegou a começar um projeto dentro de uma unidade prisional no Rio de Janeiro, era o Mangu 7 na época. Enfim, nós militávamos nesse setor também. E aí eu me reaproximei do PC Guzmão, que era treinador de futebol. A gente tinha tido contato antes, lá que jogou no Campo Grande, que eu também joguei na época. E ele me convidou para fazer uma palestra no Figueirense. E o primeiro atleta que eu comecei esse tipo de contato foi o Cleiton Xavier. Depois passou pelo Palmeiras, né? Isso. Mas eu não sabia o que eu fazia. Eu sabia, como eu aconselhava, eu achava que tudo isso estava ligado somente à parte da psicologia. E como eu tinha a formação, a graduação em Educação Física, em 2009 eu faço uma pós indicada pelo PC. Na época tinha o Instituto Vanderlei Luxemburgo, que tinha uma parceria com a Universidade de Castelo Branco, e tinha uma unidade no Rio de Janeiro, que o Petkovic, que inclusive que era o dono dessa unidade, e eu fiz a pós em Psicologia Esportiva. E aí no meio daquele ano mesmo, eu lembro que eu tive uma indicação de conhecer uma ferramenta nova, que era a PNL, Programação Neurolinguística, onde trabalhava com a modelagem mental, onde a gente aprendia que a mente você pode modelar como uma massinha. Aprendi que o Ayrton Senna fez assim consigo mesmo. Ele decidia, vai entrar na minha mente o que eu quiser. E aí eu fiz alguns cursos com base na PNL. Dentre os cursos que eu fiz, tinha um curso de coach, que no coach a gente não sabia nem o que era, se era de comer, se era de passar no cabelo, o que era. E comecei a trabalhar exercendo essa atividade de preparar atleta mentalmente, com diversas experiências de forma intuitiva, de forma na experiência pessoal, mas também comecei a dar base científica nisso. Aí fui fazendo uma série de graduações, pós-graduações, que eu já tinha feito a graduação, fiz Gestão, Marketing e Direito Esportivo, que é um curso FIFA Master. Eu queria entender que futebol era esse, que o futebol tinha mudado, como que o marketing entrou, o direito esportivo, como que eu vou lidar com o atleta, como é que funciona o negócio de futebol. Fiz coach, master coach com PNL, PNL aplicado à liderança, neurociência das emoções, neurociência dos comportamentos, filosofia. Entrei para filosofia com um curso que eu fiz com o Mário Sérgio Cortella, filosofia, e nós com isso. E por último agora fiz um curso, uma pós densa em neurociência, que tem muita coisa nova aí para poder a gente trazer para o universo esportivo. Eu estou até com 2 livros, duas unidades de um e-book que a gente lançou, quero falar sobre ele daqui a pouco, que é fruto disso que a gente fez. Então isso é um pouquinho aí da nossa história. E vindo, né, nessas pegadas, suas experiências e tal, a mente, ela domina o talento. O cara pode ser um talento, mas se ele tiver a mente fraca, ele não vai vingar. Então vamos lá. O cérebro é o hardware, a mente é o software. Então, à medida que você tem um talento, um dom, se ele não for orientado, é como se, assim, você tem um talento para... A gente vê muito aí, muita gente gosta de cantar, e tem aquele talento musical. E tem aquele outro menino que ele gosta muito de cantar, mas ele não tem um talento para isso. Aquele menino é muito inteligente, usando um exemplo paralelo, tem um menino que é muito inteligente e tem outro que é muito esforçado. Aquele que é muito inteligente estuda pouco porque confia na própria inteligência, e aquele que é muito esforçado, ele faz uma aulinha extra, ele estuda sábado e domingo, ele se prepara melhor. Então, percebe-se que
que o esforço também é um talento. É um tipo de talento. E a gente sabe que existem talentos que você desenvolve. Então, o talento genuíno, que a gente fala assim, fulano tem um talento genuíno, mas isso não garante o resultado final. E a gente tem vários exemplos disso ao longo da história. E à medida em que a preparação física foi desenvolvendo, a condicionamento físico foi cada vez se tornando mais predominante, os espaços diminuíram. Então não basta você ter talento, talento não é tudo. Ele pode ser um diferencial, mas ele por si só ele não sobrevive. É por isso que nós perdemos os camisa 10. Não, isso aí é uma outra discussão. Eu acho que a questão dos camisas 10, eu acho por questão que o jogo foi mudando. O formato, os espaços. Você não percebeu que a FIFA diminuiu os tamanhos do campo? Sim. Por quê? Porque eles viram que os atletas não ocupavam os espaços. Então, né, nós fomos perdendo os campos de pelada. Nós fomos... E ali aquele campo com aquela dificuldade do campo, e ali você... Esburacado. É isso, a parte de coordenação, a parte fina do movimento. E aí o camisa 10, o clássico, aquele 10 clássico que a gente pensa antigo, né? Que dominava, que tinha mais espaço, já não tem mais o espaço. Hoje todo mundo marca, né? Hoje todo mundo ataca, todo mundo defende. Dificilmente você vê uma marcação individual hoje. Vai ali, marca o cara, acaba o time dele. Então o jogo foi mudando. Então, pelo jogo ter mudado, eu acho que o camisa 10 cabe em todo lugar, em qualquer time, em qualquer tempo. O talento, ele se diferencia. Porque se você tem um talento e você trabalha, aí o teu talento vai ser potencializado. E aí que entra a raiz do nosso trabalho, que a questão mental pode ser o diferencial para o bem ou para o mal. Muito legal. E você tocou num ponto bem interessante que eu achei agora. Você falou de toda a sua trajetória acadêmica e tudo mais. Mas você também tem essa vivência de jogar de campo, enfim, oportunidades perdidas e tudo mais. O quanto dentro do seu trabalho hoje, além desse espaço, vamos dizer, mais acadêmico, de psicologia, neurociência, tudo isso que você falou, você combina com esse seu conhecimento de futebol de fato e o quanto que você também eventualmente estuda o jogo. Por exemplo, só para exemplificar, para de repente ficar mais claro. Você tem um camisa 10 e você tem um lateral direito, um camisa 2. As funções, o desempenho deles de campo é diferente. Eles vão ter que fazer papéis diferentes dentro de campo. O quanto que você estuda isso? Não, eu entendo que um lateral a primeira função dele é defensiva, mas ele tem o suporte de ataque e tudo mais. Então, quanto que você estuda o jogo e quanto que esse estudo ele entra dentro do seu método para ajudar os atletas? Então, eu preciso, para responder a tua pergunta, eu preciso explicar o método que ao longo do tempo foi desenvolvido. Então a gente tem a parte empírica, que é a parte de campo, a parte de dia a dia, de vestiário. Então o Corinthians é o time de número 49 que eu trabalho. Nossa. Então desde os clubes menores, com poucos recursos, até times consagrados, clubes grandes, clubes de ponta, com muita estrutura. E a gente foi tendo vivências coletivas e vivências individuais, onde a gente sabia que algumas ações davam muito certo e outras situações poderiam ou não dar certo. Qual foi o método que foi desenvolvido? Um método chama-se MR3, quer dizer, mente renovada 3. Eu penso, eu sinto, eu faço. Então, quando eu entendo isso, e a gente estuda hoje, e a gente tem com base nas neurociências, a gente tem essa afirmação, nós temos 3 cérebros. O cérebro reptiliano, que é o que garante a sobrevivência, o instinto que qualquer ser vivo possui. Você percebe que o animal, o irracional, ele se esconde, o animal que é verde, ele se esconde em algum lugar que é verde. Se ele for cinza, ele vai por quê? Porque tem aquele instinto de sobrevivência, que nós também possuímos. O cérebro emocional, todos os mamíferos possuem. Então um cachorro, uma vaca, um boi, ele lembra de você, do cuidador. Ele tem aquela relação emocional. E você tem um neocórtex, que é o cérebro pensante.
que foi o último a ser formado na cadeia e é o que diferencia o ser humano de todos os outros. Então, para que o trabalho nosso seja completo, eu preciso entender do jogo futebol, qual é o futebol que joga hoje, qual é a função que um camisa 10, que um 7, que um 2, que ele precisa não só exercer a função. E eu vou mostrar um vídeo. Na verdade, a gente pode até, caso você nos permita, eu vou te dar um exemplo na prática disso, com uma entrevista do atleta Vitinha. Consegue soltar para mim, Luiz, por favor? Aí eu vou te explicar exatamente lá na prática. Vamos lá. Eu me considerei um jogador inteligente e a perceber o jogo. Mas agora percebo que não percebia assim tanto. Eu fazia as coisas um pouco por instinto, porque me soava bem, sentia-me bem. Era-me natural fazer assim. Não pensava muito porque é que o fazia. Com conhecimentos já de algumas coisas, né? Como muitos princípios que aprendemos na formação, mas mais além, coisas mais específicas da posição e tudo mais, eu fazia porque me saía. E nunca me perguntava porque é que era assim, e porque é que não devia ser assado, porque é que não era diferente. É isto que está a fazer. Consegue dar uma paradinha agora no vídeo? Está a fazer aquilo. Isso, vamos lá. Até aqui, o que ele dizia? Que tudo que ele fazia por instinto, pelo que soava bem, pelo que o instinto dele falava. E instintivamente, ele fazia o jogo pensado. O jogo, esse atleta é um atleta muito bem ranqueado, ok? É um atleta de seleção. É um atleta que disputa as principais competições mundiais. Como que você ia imaginar que um atleta chega no nível que ele chega sem ter consciência do que está fazendo? De maneira instintiva. Ok? É como o cara chegar na universidade, ele sabe toda a matéria, ele responde todas as perguntas, mas ele não sabe por que ele sabe. Então aqui a gente pode já explicar um pouco do nosso trabalho. Vamos lá. Esse atleta Vitinha, esse ato do Vitinha é algo que a gente conhece muito. A gente ouve sempre um ditado assim: se fulano soubesse o potencial que tem, rapaz, aquele cara não sabe o potencial que ele tem. Cara, se tu soubesse o potencial que tem, tu ia mais longe. Mas isso é muito mais comum do que você imagina. Então o que o Vitinha está dizendo? Eu fazia sem saber o que fazia, sem saber por que fazia. Então o meu trabalho é fazer, isso aí chama-se competência inconsciente. Eu não sei que eu sei. Eu não sei. Dentro do método, a gente desenvolveu o que a gente chama de CCC. Consciência, competência e consistência. O atleta precisa ter consciência de quem ele é, do que ele faz, do que ele quer, de onde ele veio e para onde ele vai. Porque se ele não tiver essa consciência, por exemplo, um atleta sub-20, que acontece muito isso, esse menino ele vai ter a percepção, ele vai ter até a garantia de todos que estão à volta dele que ele já chegou, que ele já é o que ele ainda não é, que ele já está pronto e ele ainda não está pronto. E ele ouve isso e ele não tem consciência disso, porque se ele tivesse verdadeira consciência, ele estaria se preparando melhor, ele não estaria desfrutando antes do tempo, ele estaria sabendo em que parte da história ele está. Mas ele não sabe disso, como a grande maioria não sabe. Então, esse comportamento desse atleta, desses atletas, de pessoas que estão à volta desse atleta, garante a ele que ele já sabe o que ele não sabe. Certo? Eu vou voltar aqui e eu vou fazer um parênteses. Se eu esquecer, você me lembra onde eu estava antes, ok? 16 anos de idade, um menino super inteligente, fera, estudou muito, passou, primeiro lugar no Enem para medicina, primeiro lugar no Brasil. Então ele escolhe a faculdade, não é isso? Isso. Tá. Quando esse menino chega na faculdade com 17 anos de medicina, no primeiro dia de aula ele recebe um trote ou ele já recebe o certificado CRM, já está formado, tu tá pronto? Trote. Tá. Então, na medicina ele recebe um trote, no futebol ele recebe um certificado. Com 17 anos ele tem um contrato. E um salário de 200 mil reais. Ele tem um contrato de 30, 40 mil reais, ele tem uma multa rescisória de não sei quantos milhões, ele tem empresário, ele tem patrocínio, ele é assediado. Ele já chegou. Na mente dele, né? Exatamente. Então, olha o nível de consciência dele. Então, o nível de consciência dele é baixo. Mas na cabeça dele ele já chegou, mas ele ainda tem um processo de formação. Agora, e eu atendo atleta hoje de 10 anos de idade a 30, 35 anos, tá?
Como que eu vou convencer um menino de 15 anos que já ganha 30 mil reais, 40 mil reais, que já tem carro importado, que já tem empresário, que já tem patrocínio? Sustenta uma família. Não, como que eu vou convencer que ele não é profissional se ele já é profissional? Não, mas já sou profissional. Você não tá, não, você não é profissional. Você tem um contrato profissional, mas você não chegou ainda. Então isso aí é parte da competência, da consciência. Da competência ele tem, mas ele não está completamente pronto, precisa se aprimorar, mas ele não tem consciência disso, ok? Então, isso faz com que a gente desperdice, segundo a Arsène Wenger, que é o chefe global de desenvolvimento de futebol da FIFA, nós desperdiçamos 67% dos atletas da elite no mundo. Real Madrid, Barcelona, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, dentro de 16 e 20 anos, desse contingente que é a nata da nata, que é quem consegue chegar nesse patamar e ficar entre os 16 e os 20 nesses clubes, desse contingente aqui, que é 0,0 alguma coisa de quem chega, 67% é jogado fora, por conta de falha exatamente em coisas desse tipo. E o meu trabalho é desafiador, porque eu tenho que convencer um pai que já vive do filho, e que já vive não só, às vezes, não depende financeiramente do filho, mas depende emocionalmente do filho. Depende, porque o futebol envolve muito isso. É ele ter consciência disso. Aí um atleta sai rompendo tudo isso, como é o caso do Vitinha, e ele chega no PSG, jogador de seleção, e ele diz, cara, eu faço o que faço, fazia por instinto, fazia pelo que me soava bem. Aí o rapaz que está entrevistando diz, então você pensava na jogada e não no jogo, é isso aí. A grande maioria pensa na jogada e não pensa no jogo. E aí é que o meu trabalho, é o desafio do nosso trabalho, é transferir essa competência inconsciente para a competência consciente. Eu sei que sei, e sei que o que eu sei não é suficiente ainda. Entende? É desafiador. Dilema não é fácil. Socrático, né? Hein? Dilema socrático. É exatamente. Quanto mais eu sei, mais eu vejo que eu não sei. Exatamente. Só que esse cara está envolvido com muitos personagens que acreditam piamente que ele já chegou, porque ele já tem proposta, sondagem do Real Madrid, sondagem não sei de onde. E isso tudo é uma grande ilusão em volta desse atleta que tem muita coisa para seguir pela frente. Agora vamos ver a segunda parte do vídeo, onde a gente vê o que o Luiz... O técnico, Luiz Henrique fez com ele. E é um pouco do que eu faço, tá? Vamos lá. Solta o vídeo. Aquilo, e eu sentia que era aquilo que devia fazer, mas não me perguntava. Porquê que eu faço? Não. Fazias, mas porquê? Com que objetivo no jogo? Exatamente. Fazias a jogada, não o jogo. A parte ofensiva foi realmente quando veio o Luiz Henrique. Ele começou a fazer-me perguntar das coisas. Mas tu fazes isto, mas porquê? Não devias fazer isto, era melhor. E eu começava a perguntar. E começava a argumentar também porque é que eu fazia aquilo. E um bocado a defender a minha tese, a dizer, mas eu faço isto. E não estava errado, mas era bom já estar a perceber porque é que faço certas coisas. E outras que eu não fazia tão bem, se calhar, também me fez-me ver e mudar. Quando o técnico faz esse movimento com ele tira coisas do inconsciente e traz para o consciente e ele torna as coisas mais claras. Então ele disse assim, olha, quando ele me faz a pergunta e eu começo a argumentar, eu vejo que algumas coisas eu fazia bem. Então, beleza, competência consciente. E eu descobri algumas coisas que eu não fazia bem. Então, olha só. Competência inconsciente. Não sei que eu sei. Competência competência inconsciente, não sei que eu sei. Incompetência consciente. Eu sei que eu não sei. Ok? O que ele fala por último é que tem, ó, competência inconsciente, não sei que eu sei. Competência consciente, eu sei que eu sei. Incompetência inconsciente. Eu não sei que eu não sei. Sabe que isso acontece sempre? Vou te dar um exemplo simples. Andreas Pereira domina uma bola, distrai, o outro atleta toma a bola, o time toma o gol. Ele não sabia que não sabia lidar com aquilo ali. Porque ele nunca tinha lidado com aquilo ali, ele nunca tinha errado na final de Libertadores. Entende? Então tem coisas que você não sabe se sabe ou se não sabe. É a incompetência inconsciente. Que você não sabe se sabe ou se não sabe. Você não sabe se sabe lidar com uma pressão de um torcedor. Você saindo do CT e o torcedor colocando o dedo na tua cara e te cobrando
rendimento. Você não sabe se sabe ou se não sabe. Você não sabe se sabe ou se não sabe, tá dentro de campo, errar um lance e ter uma torcida ali toda te vaiando quando você toca na bola, entende? Então atendi durante um tempo o atleta Marcinho, que jogou na seleção brasileira, jogou no Botafogo e tal, que aquele que aconteceu o atropelamento Sim, e tal. Então o Marcinho, quando jogava no Botafogo, quando a bola ia no pé dele, já era vaiado. Então você não sabe se sabe ou se não sabe, porque isso não aconteceu com você ainda. Mas como que um piloto de avião sabe se sabe ou se não sabe lidar com um problema no voo? Como? Boa pergunta, não sei te falar não. Espero não estar no voo dele. Não, mas é porque o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso cérebro, ele não sabe, ele não distingue o que é real, o que é imaginário. Então eles treinam com simulador. Tá. Todo aquele treinamento com simulador, para que na hora que aconteça ele está pronto. Então a preparação mental vai acontecer comigo. Tem coisas que não é questão de se, é questão de quando. E aí que você vê o diferencial de Bruce Lee, Ayrton Senna, Pelé, LeBron James, Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo, Novak Djokovic. São caras que trabalham o seu cérebro e trabalham a sua mente. Então esses caras dominam a si mesmo. A gente está falando de uma parte que é de você ter um autoconhecimento, você se conhecer um pouco mais. O Cristiano Ronaldo sempre falou isso. Ele sabia o que ele não sabia. Ele sabia qual era o fraco dele. Então ele trabalhava mais. Eu lembro que quando eu atendi o Lúcio, o zagueiro, né, que jogou na seleção brasileira e tal, eu trabalhei no Palmeiras em 2013 e 14. E ali eu fiz um trabalho individual com alguns atletas, Valdívia foi um deles, foi bem legal, e com o Lúcio. E o Lúcio deu um testemunho muito legal. Ele falou assim, que a incompetência consciente é a casa da humildade. Eu sei o que eu não sei. Eu sei o que eu preciso. Eu sei que isso aqui é difícil para mim. Eu sei que eu tenho dificuldade, por exemplo, em lidar com o treinador quando ele me chama a atenção na beira de campo, na frente de todo mundo, ou um atleta. Então, peraí, eu tenho que lidar com isso. Entende? Então o Lúcio dizia assim, eu sabia das minhas limitações. Eu sabia que eu era muito alto, que eu era lento para algumas ações. Então eu sempre treinei muito e me preparei muito. E por ter essa incompetência consciente, ele jogou mais de 100 jogos pela seleção brasileira. Ele jogou na Alemanha durante muito tempo. Ele foi campeão mundial, não foi? Foi campeão mundial, foi capitão da seleção brasileira. E ele tinha algo que é valioso. Porque a casa da humildade eu sei que eu não sei. Você entende? Então, esse aspecto que a gente mostrou aqui agora com o Vitinho explica exatamente a resposta que você me fez. Foi muito longa a resposta, mas eu acho que deu para responder, não foi? Foi ótimo. Sabe que você tocou no assunto do Lúcio? Ele teve aquele lance contra a Inglaterra, a bola bate nele e cai no pé do... Se o Brasil perde aquela Copa por causa do lance dele, será que ele tinha acabado com a carreira dele? Você não tem como prever, porque existem vários casos de atletas que acontecem lance assim. O Andreas Pereira, eu atendi o Andreas durante 3 anos, mais ou menos. Foi um período muito difícil da vida dele por conta do que aconteceu, porque vira meme. Ele mesmo, em entrevistas, ele disse que chegou a ser ameaçado, teve que andar em carro blindado. No pior momento da carreira dele, nós começamos um trabalho e ele se levantou. É fácil? Não é. É muito difícil. Já teve vários casos de atletas que um lance determinou o final da carreira dele. E aí que é importante, muito importante, o trabalho mental e cognitivo. Hoje o futebol está disputado em espaços muito curtos e em jogadas muito próximas ao seu próprio gol. E ali um lance de desatenção pode mudar tudo. E eu quero pedir licença, se você me permitir, para mostrar um lance que aconteceu há 2 semanas na Premier League, que explica na prática isso aí, que é o lance do goleiro Donnarumma. O City tinha feito 1-0, Arsenal e City, Arsenal liderando a Premier League. O City acabou de fazer 1-0, o lateral vai ser cobrado para o goleiro. Vai lá. Bruno, perdão. Allí está Núñez con Donnarumma presionando Havertz. Gol! Gol!
del Arsenal. Mal trago para Pep, mal trago para Donnarumma. Apareció la cobra. Observa, vamos mostrar em câmera lenta daqui a pouco o lance. Recobrar la ilusión en el Arsenal. La presión de Havertz para establecer este 1 contra 1 ahora del Etihad. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, uma provocação. Na sua opinião, o que foi isso aí? Eu acho que ele tava... Eu acho que reflexo, vamos dizer assim, uma condição motora, ele tá tão acostumado a fazer isso, Tá. que a bola só chegou nele do jeito que chegou. Ele teve o domínio dela, ele já olhou pra onde ele ia sair jogando, só que ele não percebeu o atacante chegando. Tá. Eu acho que foi... Tá. Eu acho que assim, ele não é um jogador de linha. Acho que faltou habilidade para ele. Não, na verdade, se você ver, ele dominou, o domínio saiu encaixadinho, a bola não fugiu do domínio dele. É um pouco do que ele disse, eu só vou usar uma linguagem mais... vou usar uma linguagem neurocientífica e vou explicar na prática como é que isso funciona. Isso aí chama-se delay neural. O que é o delay? É o atraso, a distância que há entre a informação que você recebe, essa informação, através do teu nervo óptico, vai lá para o teu córtex visual, e dali tu decide o que tu vai fazer, ok? Então, se a tua vista está cansada, se você tomou se você não dormiu bem, ou se você não está treinado, você pode ser vítima do delay neural. O que aconteceu com o Andrés foi muito parecido, é você achar que dá. Ele estava tranquilo, ele sabia o que ele ia fazer. Só que quando você treina mas são 6 músculos aqui em volta do olho, e tem o próprio olho que, quando bem treinado, o teu movimento, tua reação à ação fica muito mais, ao estímulo fica muito mais rápido. Então hoje se sabe que milésimos de segundos pode determinar um título, um jogo, uma carreira. Porque isso é avaliado muitas das vezes como apenas uma distração, apenas uma inabilidade de um atleta ou qualquer outra coisa. Não, ele não foi aquela jogada que o goleiro tenta driblar o atacante, ou tenta enfeitar. Não, ele foi padrão, ele dominou a bola com a parte interna do pé. Tá? Depois que ele dá o passe, o outro zagueiro faz assim, cara, por que você não tocou de primeira aqui? Então é aquele delay, cara, que acontece e que é explicado hoje neurocientificamente. Então, existem exercícios que você faz, e eu vou mostrar um agora que, inclusive, o goleiro Juan Garcia, do Barcelona, está fazendo. Olha aqui, ó. Isso aqui é no pré-jogo, dentro do vestiário do Barcelona, tá? Ó. Tá sendo feito de forma um pouco inadequada, eu vou explicar. Então, ó, isso aí é coordenação binocular que ele está fazendo, e eu vou explicar para você como é que funciona isso. Eu percebi que tem uma bolinha vermelha e na ponta tem uma amarela. São 3 bolinhas aqui. Então é o seguinte, ó. Quando você fixa os teus 2 olhos aqui, você tem um foco X. E aí quando você olha mais à frente, você tem outro. E quando você fica no ponto mais adiante, você tem outro. Tá bom. Se você colocar a tua máquina, a tua câmera no modo retrato, quando ela focar aqui, embaça o outro. E existe um ajuste focal entre o que você está vendo aqui e o que você está vendo lá. Ok? Então, quando você treina, você foca e juntamente com isso você faz um movimento, ele está jogando uma bola ali. Ok? Então, ele está fazendo dupla tarefa. Ele está movimentando um gesto técnico, e aí você pode fazer isso também com os pés, você fazer esse movimento com os teus olhos focados. Você vai ficar com a vista parada e o teu olho vai ficar assim. Dentro do teu olho vai ficar assim. Igual que você está no túnel, ok? Você entrou no túnel, tua pupila abre, é isso? Então ali você está treinando, você condiciona. Esse é um dos exercícios que, feito de maneira recorrente, você pode melhorar a qualidade visual, a velocidade dessa reação, a atenção e diminuir esse delay. O delay existe, nós somos seres humanos. Então, entre o que você vê, que o teu cérebro processa e que tu responde, embora seja tudo muito rápido, existem
Frações de segundo, onde você vê que um piloto de Fórmula 1 tem que ter isso muito bem trabalhado, porque os movimentos pode custar uma vida. Um piloto desses caças... Não, tem o piloto de avião tradicional e tem os caças, que fazem movimentos acrobáticos, movimentos precisos, que esses movimentos eles são treinados, eles são mentalizados, eles são ensaiados. Então o futebol chegou nesse nível. Sejam bem-vindos, o futebol chegou. A nova fronteira de desenvolvimento do futebol é o cérebro do atleta, é a mente do atleta, e não adianta só gritar com ele, não adianta só dizer você tem que fazer, você está fazendo errado, você é burro. Não adianta, você precisa ensinar. Você precisa se conscientizar que precisa treinar o cérebro como você treina o músculo. E aí a gente chega na parte do recovery. Que os atletas hoje saem do jogo quarta, domingo, e aí o cara já sai do jogo, meia-noite, banheira de gelo, bota, massagem. Para a parte física faz tudo. E para a parte mental? O que faz? Então. Aí esse cara sai. Quando o jogo é 9h30 da noite, ele termina 11h30, 11h40. O clube sai 1h da manhã para ir pro hotel ou para ir pro aeroporto para viajar. E esse cara com a adrenalina lá em cima, o sono dele demora a chegar. Então ele perde 3 noites de sono, às vezes numa semana, se ele tiver jogos fora. E aí, como é que faz com recovery mental? É preciso pensar nisso. Que é o tipo de cansaço que causa, por exemplo, o delay do... Que provoca erros, que provoca desconcentração, esse desnivelamento, que é traduzido muitas das vezes pelo torcedor como falta de vontade. Como o jogador tá errando, às vezes querendo derrubar o treinador, e não é isso, cara. Ele tá errando porque tá errando. Ele tá errando porque existe uma fadiga. E da mesma forma que a gente tem hoje o GPS que te dá o extrato do que tu fez no jogo, você tem as plataformas mapeando todos os movimentos em campo, você tem o mapa de calor lá, como é que é o nome? Termografia, que hoje você tem muita tecnologia pro corpo do atleta, cara. Mas para a mente, infelizmente, ainda tem muita resistência dos caras aceitarem que precisa treinar, precisa descansar de maneira qualitativa, precisa ter procedimentos que realmente façam com que o cérebro desse cara funcione, irmão. Porque senão você só gasta, e às vezes o cara lesiona. E lesionou, muitas das vezes, não foi porque o preparador físico trabalhou errado. Foi porque o processo em si, ele vai moendo, gente. Moendo. Pode ocasionar uma lesão por causa do psicológico do jogador? Um monte. Tocando nesse assunto, eu vou falando hoje de seleção brasileira. Muitos caras que estão cotados para irem para a Copa estão se lesionando. Faz parte do mental? Ele tá tão empolgado de ir para a seleção e... Cara, assim, eu sou um fã do Fernando Diniz de muito tempo. Ele enxerga coisas que o universo esportivo resiste em enxergar. Existe muito mais coisa, como bem diz o Fernando, do que corpo e osso e músculo funcionando ali. Então, a parte psicossomática está em nós o tempo inteiro, amigo. Se você não estiver bem, você tem dor de cabeça. Se você não estiver bem, você se sente cansado. Então, o teu corpo reage ao que tu sente. Então, mas como que a gente resolve isso? O Brasil é um país muito grande, muitas viagens, muitos jogos. Você precisa, de certa forma, incluir e levar a sério a parte mental, cerebral, e não achar que isso é brincadeira, e não achar que isso é opcional, não achar que isso faz se quiser, não faz se não quiser, mas você precisa disso, irmão. Entende? E é o conhecimento que vai fazer com que as pessoas entendam. Cara, peraí, eu tenho que pôr os olhos aqui e entender o seguinte, tem duas coisas aí. Não basta só descansar a mente. Você precisa treinar ela para ela cansar menos. Porque o cara que está treinado, ele cansa menos no jogo. Entende? Sim. Mas se você não treina a mente, aí você não treina o cérebro dele. Você treina a musculatura ocular. Ok? Treinei. Acabou, cara. O grande exemplo disso é o segurança do Messi. Ele está muito mais concentrado que qualquer um no jogo, meu. Quando alguém sonha, ele já saiu, irmão. Então,
Mas esse é um estado intencional, treinado e muito treinado. Então hoje, se você entrar no Instagram do Barcelona, você vai ver o Barcelona fazendo diversas atividades cognitivas no campo. E o que a atividade cognitiva traz de informação? Atenção, vou dar exemplo de algumas, tá? Atenção, atenção sustentada, atenção dividida, atenção seletiva. O que é atenção sustentada? É aquela de segurança do mestre, tá aqui, ó. O tempo todo. No pisca, irmão, ó. Tá? Atenção seletiva. Ele sabe o que ele tá olhando. Tem 1000 pessoas ali, mas ele tá olhando aqui, ó, onde tá o Messi. Atenção dividida. É o goleiro olhando o atacante aqui, isso tudo é treinado. Tem a reação. Então você tem o treino da reação, tanto visual como binocular, sei lá, reação. Você tem o controle de impulsividade. Você controlar a sua impulsividade. E você não controla a impulsividade somente com treino cognitivo, é com respiração. Respiração, nesse caso, é a melhor amiga e a principal aliada. O Ayrton Senna fazia com o Nuno Cobra esses exercícios. O Pelé fazia visualização e fazia. Pessoal, o Pelé dorme no vestiário. Não, ele concentra no vestiário. Ele está com ele fechado, não significa que ele está dormindo. É porque agora não tem tecnologia, ele não está aí para dizer. Mas você vê que esses caras, eles usam e eles entendem, eles respeitam os seus cérebros muito mais do que os outros. Não é só usar, e você usa o teu carro, não troca óleo, não troca pneu, não troca nada, daqui a pouco vai dar ruim. O carro pode ser novo, mas o carro vai dar ruim. Então não adianta o atleta ser novo, ele vai lesionar, ele pode lesionar. Então, as lesões, muitas delas são originadas. E vindo nessa base, né, e o torcedor reclama, pô, o cara só joga, não precisa poupar jogador. O poupar o jogador faz parte desse descanso mental. Eu tenho um jogo importante, eu tenho um clássico, amanhã eu vou ter um jogo não tão importante. Então eu vou poupar os meus titulares. Faz parte do descanso mental, Lulinha? Cara, o descanso mental, ele é físico e ele também é mental. Você poupar, você fazer rodízio, isso aí é uma questão necessária em dado momento. Você precisa saber qual é esse momento e você tem uma série de profissionais ali trabalhando para isso, para te dar esse dado, né? E em muitas situações você vai precisar esgoelar mesmo e levar ao extremo, mas o descanso mental, ele vem pelo treino que te condiciona, que aí você cansa menos, e por um descanso monitorado, por um descanso que você tenha equipamentos para você usar, sabe? Então já tem clubes no Brasil estruturados pra caramba nisso, nessa parte aí, né, do descanso, mas não é o descanso dormir. Não. Até porque ele não consegue dormir a hora que ele quer. É o descanso com estimulação transcraniana, com uns óculos aí adequados para isso. Então é só você pegar o que o LeBron James faz. Ele tem 41 anos, irmão. Ele tem 2 metros e tal. Quantas vezes ele se lesiona? Ele contratou um biomecânico da Marinha Americana para ensinar ele a saltar, para o salto dele ser anatômico, para ele, sabe? Então é questão... E quanto se perde com isso? Aí às vezes você não quer investir em equipamento, num profissional que se dedica sua vida para isso, para estudar, para poder capacitar nesse meio. Quanto tu perde quando tu deixa de um jogador que custa X milhão por mês e esse cara tá fora de campo, e esse cara joga menos por essa questão? É uma questão financeira. Quanto vale o jogador quando ele tá lapidado, quando ele tá decidindo o Haaland, por exemplo? O Haaland faz meditação o tempo inteiro. Por que a comemoraçãozinha dele é assim? Porque esse cara medita. Esse cara respira consciente. Respiração é uma arte, cara. Lulinha, Pode ir, vai lá. eu tô angustiado aqui, eu quero fazer uma pergunta. Fala. No meio da sua fala, você usou um termo que chamou a atenção, que foi resistência. Ao longo aí da sua trajetória profissional, você sente que essa resistência ela tá diminuindo ou não? E uma segunda, essa resistência ela nasce só por parte do atleta ou de quem está em volta dele também? Não, eu acho que assim, a resistência vem diminuindo, até porque o futebol grita.
o esporte, a alta performance grita. Então nós tivemos Simone Biles fora de uma Olimpíada, nós já tivemos Gabriel Medina, nós já tivemos Tite deixando de vir para o Corinthians. Saúde mental. Eu escrevi até esse e-book que é Saúde Mental versus Performance Esportiva. Vai ficar um para nós? Vai. Opa, quero autografado, por favor. Olha só. Saúde mental e performance esportiva não se comunicam. Esquece. Se você quer saúde mental, não vai para performance. Porque não se comunicam. Não tem nada de saudável isso que é feito na alta performance. Isso aqui mói, gente. Mói. Isso não tem nada de saudável. Então, se você quer nadar para aprender e se divertir, você vai ali, aprende a técnica e nada. Agora, se você quiser ser um salva-vidas, você tem que ter treinamento. Se você quiser malhar e só para ficar bem, é uma coisa. Agora, se você quiser um fisiculturista, é outra vida, irmão. E assim vai para todas as outras atividades. Então, eu já passei vários períodos. Já teve clube que eu trabalhei que eu tinha que entrar escondido, sair escondido. O ônibus, os atletas saltavam do ônibus, eu tinha que sair depois, porque você não pode aparecer. Eu falei, cara, não sou prostituta não, meu. Trabalhando. Então, isso já aconteceu. A resistência já foi muito maior. Culturalmente, por uma questão do... Vou falar uma coisa que é importante entender. O Brasil é um país historicamente sem heróis. Os nossos heróis não é um país bélico. Os nossos heróis não estão na política, bem longe disso. Os nossos heróis são os atletas. Então, a gente, o torcedor, as pessoas olham para esses caras como super-heróis de verdade, representam a pessoa. Então, ele se sente incumbido de não falhar, de não mostrar fraqueza. E muitos dos atletas, quando dão entrevistas, eu vi entrevista outro dia do menino atacante que é da seleção lá, na Inglaterra. Atacante de onde? Do que era da seleção, tá na Inglaterra lá, como é que é o nome dele? Gabriel Jesus? Não, o outro lá, o Pato não, o Ganso lá. O Pombo. O Richarlison. Desculpa. Tudo é África. O Richarlison ele dizendo, cara, mas eu tinha vergonha na minha cidade, e dos meus pais, e as pessoas da cidade que eu vim, coisa e tal. Então, a questão, culturalmente, existe uma certa resistência dos atletas, que foi quebrada muito. Tá? Hoje, os atletas buscam, por uma questão até também de necessidade de busca. E o que a gente sempre diz, cara, não adianta você querer só buscar para você se recuperar de uma lesão. Você precisa treinar para você não lesionar. Que é a questão do treinamento mental e cognitivo, que você precisa treinar. Então, a questão hoje, como o modelo SAF está entrando mais, está numa fusão aí, onde empresas, por exemplo, se você olhar a Red Bull, elas olham o futebol de outra forma, o contexto de outra forma, a visão de outra forma. Então a gente está eu vejo numa transformação, vejo que já está muito melhor do que foi. Então, tanto da parte de quem gere, porque eu não acredito que seja má intenção de alguém quebrar o brinquedo, de alguém ter uma Ferrari e enguiçar a Ferrari, porque esses caras são Ferraris. E aí você quer uma Ferrari, mas você quer botar um mecânico que usa chave de fenda, ou não botar mecânico, ou então deixa que o Ferrari se conserta sozinho, porque o Ferrari é um carro caro, então não, o jogador ganha muito dinheiro, então ele se vira sozinho. Não é bem assim. Eu acho que a resistência já melhorou muito. Eu tenho 18 anos fazendo isso, já foi muito pior. Hoje já estamos em outra, vários paradigmas já foram quebrados. Temos muito que avançar ainda nesse sentido, até porque as demandas chegaram de maneira terrível. E aí eu quero mostrar mais um vídeo para ilustrar, que é de um jogo da Champions League, tá? Que é o do jogo onde o goleiro Dibu pega uma bola, sai a bola, toca a bola para o zagueiro, ó. Opa! E agora? Estão reclamando de alguma coisa. Não sei se de repente foi um toque do zagueiro com a mão. A gente não tinha imagem, né? Lembrando que... Tá marcando pênalti. Eu acho que ele vai para a marca da Cal, hein? Lembrando que a geração vem direto da UEFA. Vamos ver, ó.
Não sei se vai ter o apito do professor, ó. Pênalti. Rapaz, Perfeito. é o lance igual o Gabriel Magalhães. Igualzinho ao lance do Gabriel. Perfeito, Vitor. Um lance bizarro, né? E não tem conversa, é pênalti. O Dibu Martínez recoloca a bola em jogo, ou seja, já tá valendo a partir daí. Van Aken na bola, autorizado, bateu! Gol! O que é isso? Delay. Não. Isso não é delay. Me ajudem aí. Não sei te falar, Lulinha. Rapaz. É simples. Ele desligou, Isso aí- ele desligou do jogo, o zagueiro? Isso aí é o grande problema de hoje da grande maioria dos atletas de uma maneira geral. Chama-se presença. O que é presença? Corpo e mente no mesmo lugar. Isso acontece no trânsito, porque dificilmente, duvido, que qualquer um de nós saia daqui dirigir 1 hora sem olhar no celular. Parece já que é intuitivo. Parou, o sinal fechou, o que tu faz? Olha no celular. Tá. Então, o teu corpo só pode estar no presente. A chance de vocês estarem em outro lugar do planeta agora é zero. A chance das pessoas me verem em outro lugar agora é zero. Mas a mente vai no passado, vai no futuro, vai em um lugar e vai em outro lugar. Aí, esse atleta está semana inteira aqui, sempre com a mente em outro lugar, falando com alguém. Dificilmente está 100% na experiência. Ninguém consegue ficar 100% na experiência, ok? Porque sempre a nossa mente tem essa capacidade de imaginação, imagem e ação. Mas o futebol está cada vez com menos espaço, cada vez mais pressionado e cada vez com a necessidade de uma atenção maior. E para evitar esse tipo de situação, você precisa estar no estado de presença. Corpo e mente no mesmo lugar. E aí o que deveria ser natural agora precisa ser treinado. Esse cara precisa, por exemplo, acontece muito isso, tá? O treinador tá fazendo ali um vídeo, porque hoje usa muito vídeo no dia a dia de treino, tá? Então você tem um vídeo do adversário, você tem o treino que às vezes é filmado ali por um drone e você vai mostrar o treino, o jogador tá sentado ali, ó. O treinador tá falando, ele tá aqui, ó. Só o corpo, meu. Cabeça dele. Ixi. Se o cara tá no banco, então... Se ele é não relacionado, então, ó... Doido pra acabar, pra ele fazer outra coisa, ó. E até o que quer prestar atenção... Tem Se distrai dificuldade. com o outro. Não, não é isso. É porque, assim... O pensamento, ele vem mesmo sem você... Sem você querer. É diferente do raciocínio, tá? Raciocínio é intencional. O pensamento, não. Agora, você raciocinar, ok? Aí você está aqui. Então, você tem que se esforçar muito para ficar mais tempo o corpo e a mente no mesmo lugar. O que aconteceu com esse menino já aconteceu, viu? Gabriel Magalhães, aconteceu agora no Brasil. Acontece muito, onde o cara dá uma vagueada, foi. E ele não percebeu. E aconteceu o gol. E muitos não são nem vistos. Quando acontece num lance como esse, estamos falando de Champions League. O lance que a gente viu do Dibu foi na Premier League. Estamos falando na primeira prateleira. E aí a gente tem uma geração que já nasce com o celular na mão, que já tem dificuldade de concentração, que já tem muitas das vezes um transtorno, né? Tem um TDAH, transtorno de déficit de atenção, que atrapalha ele no dia a dia. Imagina no alto rendimento, onde ele tem que ficar o tempo inteiro aqui. Então, há necessidade de que seja treinado. Entende? Para que não aconteça esse tipo de coisa, porque é bizarro, é inaceitável. Tá bom, então faz o que eu tô te falando, tenta sair daqui até a tua casa sem olhar no celular só. Eu vou olhar pro trânsito, eu vou olhar os carros que estão na frente, eu vou contar quantas lojas eu vou passar, quantos outdoors eu vou passar. A gente faz um monte de exercício para trazer o corpo para dentro da... Aqui, ó. Tá? Ficar no aqui e no agora. É um desafio.
E isso que eu tô te mostrando, como eu mostrei também no outro lance, mostra um pouco do que é o trabalho que a gente faz. A gente faz isso de maneira individualizada, quando a gente é contratado. A gente é contratado por empresários, atletas, pais de atletas. A minha esposa é terapeuta, ela faz a parte de terapia. E eu faço a parte da preparação mental, cognitiva. Tem outra pessoa também que a gente preparou. A gente montou no Rio, que a gente chamou de MR3 Academy, Academia do Cérebro e da Mente, onde você, assim como numa academia, você tem várias atividades e vários profissionais do corpo, a gente faz isso com a mente do atleta para oferecer esse suporte para, de alguma forma, contribuir aí nesse corpo interdisciplinar. Você estava me falando de presente, então. E hoje a gente vê muito garoto aí, você até cuida de alguns, com 8, 9, 10 anos, assinando contrato já de patrocínio. A gente tem um menino que é um fenômeno aí, o Cauã Basile, tem o El Mago do futsal do Palmeiras, com 8 anos. Como você consegue preparar uma mente de uma criança de 8 anos com todas essas responsabilidades já? Então, aí você não faz um trabalho com a criança, você faz com a Com família. os pais, sim. É. Porque qual é a chance de uma árvore sustentar de um galho sustentar uma árvore? Nenhum. Então, normalmente é a árvore que sustenta o galho. Sim. Então, o trabalho nessa idade envolve diretamente o seio familiar, que é um desafio, porque muitas das vezes o pai não tem conhecimento, é envolvido também com todo esse processo, grupo de pais, essa pressa toda, essa agonia toda de que você imagina, nós somos da antiga, não sei você é mais novo, mas a gente é do tempo da panela de pressão. Tem em casa? Sim. Tem em casa, não tem? Tá. Tem. Então eu não vejo a cozinheira botar a panela de feijão para cozinhar. Bora feijão, cozinha aí feijão, bora feijão, cozinha logo. Ela vai fazer outra coisa, não vai? E deixa ele cozinhando, tem um tempo. Então quando um filho vai para a escola, o pai não fica olhando na câmera se o professor está dando aula direito, se ele está escrevendo direito. Ele não fica olhando na câmera. Ele não vai todo dia na escola para saber se ele fez direitinho, ele escreveu direito. Ele não consulta a professora de matemática. De vez em quando ele vai na reunião. A mãe às vezes que vai mais do que o pai. É costumeiro isso, né? Sim. Tá. E ele só fala assim pro filho, ó, tem que passar de ano, tá? Você precisa passar de ano. É uma coisa natural nossa, né? De uma maneira geral. Mas no futebol é assim? O pai participa o tempo inteiro, ele quer ver todo o treino, toda a jogada. Se o grupo treinou, quantos lances ele fez. O envolvimento é muito maior. E a ascensão que o pai tem com o filho é muito grande. Então, se esse pai estiver despreparado, ele é muito disfuncional. Eu me lembro que eu tenho um amigo, tinha um amigo, né? Perdi esse amigo. Perdi, que eu digo, perdi a amizade dele. Sim, sim. Que ele tinha um filho que era craque. Esse cara jogou comigo no Flamengo. Se ele ver esse vídeo, ele vai saber quem é. Não vou falar o nome dele, não. E aí a gente se encontrou anos depois. E eu tava começando esse trabalho com ajudar atleta e tal, mas eu não fazia direto trabalho com os atletas de paz. Eu só ajudei esse amigo de outra forma. Eu acompanhei um pouco a trajetória desse menino que foi base de um clube grande. E aí eu fui ver um jogo do time dele contra um outro time. E aí tá o garoto no campo e o treinador, fulano, abre, o pai fecha, não, você joga aqui. E tá, eu falo o treinador e fala ele, fala, fica um monte de pai vendo o jogo, o pai gritando, o filho conhece a voz do pai. Então a ovelha conhece a voz do pastor. Tal. Então chegou a hora que o menino fez assim. Pô, pai. Depois ele falava, tudo é burro, tudo não sabe, quem sabe sou eu. Esse cara fez que fez. E eu disse pra ele, fulano, se esse menino dá errado, a culpa é sua. Tu tá estragando ele, cara. Não deu outra, cara, infelizmente. Infelizmente esse menino hoje não joga mais futebol. Craque. De você olhar, estilo Cauã Basile hoje, esses meninos assim, sabe? Eu tenho contato com a família Basile. Toda. O pai dele foi jogador. O Andrezinho, isso, a Tati, o Lucas. E fiquei atendendo eles durante uns 3 anos aí, desde que o menino tinha 10 anos. O menino é diferente. É desafiador você
atravessar essa fronteira da infância, da pré-adolescência, da adolescência termina aos 23, 24 anos, cara. Não é aos 20 anos, 18 anos. E você tá nesse processo todo do futebol com tanta pressão. É desafiador. Não é fácil atravessar esse mar. Agora, você imagina você atravessar essa fronteira sem informação, sem o devido treinamento, que é necessário para minimamente você minimizar os efeitos de tudo aquilo que você sofre. Você estava voltando ao assunto, você falou que o menino hoje é profissional com 16 anos. Tivemos o caso do Ronaldo Fenômeno. Sim. Com 16 anos já era campeão mundial. Ele podia ter relaxado e... já fui campeão mundial. Ele focou que ele queria ser campeão mundial jogando. Isso vem dele. E puxando um gancho, em 98, aquela convulsão dele, se ele tivesse com a mente bem preparada, ele teria a convulsão ou não? Ou ficou muita responsabilidade em cima dele? Na época ele tinha 22 anos, falou, preciso dar um título pro país. Tem um vídeo, no primeiro programa do Galvão Bueno, quando saiu da Globo, ele tinha um programa, não sei se ele tem ainda no YouTube, e o primeiro entrevistado foi o Ronaldo Fenômeno. E nessa entrevista, o Galvão Bueno pergunta assim, Ronaldo, o que aconteceu? Detalhe, eles são amigos de muitos anos, e aí a questão do tabu, que eu estou te falando, da resistência, eles nunca tinham tocado no assunto, numa conversa deles. E ele vai perguntar no programa, o que aconteceu? Desse jeito que eu estou falando, o que aconteceu, Ronaldo? Foi problema de saúde mental? Aí o Ronaldo vai e começa a explicar, ele diz assim, olha, tem muita coisa que a gente tem que evoluir da parte mental. Aí ele faz um parêntese. Aí ele falou assim, você não viu que o Carlos Alcaraz teve uma crise de câimbras quando enfrentou Djokovic na semifinal de Roland Garros? Aquilo foi mental. Aquilo não é o menino novo, cheio de vida, cheio de talento. É o Neymar do tênis, é o Carlos Alcaraz. E ele disse assim, naquele tempo nós não tínhamos uma ajuda, um amparo, muita pressão, Copa do Mundo. Isso poderia ter sido evitado, ele diz, se eu tivesse um acompanhamento, um treinamento. Então hoje você tem, que é literalmente aquilo que eu faço, que é uma espécie de personal, um personal mind. Igual você tem um personal training que te ajuda, você tem um personal mind. O Roger Federer fala que fez toda a diferença na vida dele quando ele teve um treinador mental, durante 2 anos. Depois que ele teve esse treinador mental, segundo ele parou de quebrar raquete. Ele se concentrou muito mais. Ele decidiu muito melhor. Por quê? Você se autorregular, cara. E você gerenciar você mesmo. E o negócio do futebol é que é um reality show, irmão. Tá todo mundo vendo e a grande maioria das pessoas que tá vendo faria melhor. A mãe dele faria melhor. Você entende? Então, invariavelmente, esse cara precisa aprender a se autoconhecer, a se autogerenciar e a se autorregular. Você hoje encararia uma seleção brasileira ou uma Copa do Mundo é um período muito curto para você impor o seu trabalho numa seleção? Não. Amanhã o Ancelotti liga e fala... Lulinha, preciso de você aqui, que preciso desse moleque voando. Eu vou te falar, eu já enfrentei de tudo nessa vida em relação a isso, em situações de chegar em cima da hora, de chegar em time brigando pelo rebaixamento. No Fluminense 2009 o time estava em último lugar, e ali eu lembro que teve um amigo meu na época que falou assim, mas tu vai se queimar. Eu falei, mas ninguém me conhece, como é que eu vou me queimar? Tava começando e deu certo, cara. Você está no deserto, no meio do deserto. Aí você tem 1 quilo de ouro e você tem 1 litro de água. O que vale mais? A água. Então, às vezes você é água no deserto. E naquele momento que eles estão precisando de água. E naquele momento que eles, pode ser que seja o caso de, né, que é diferente de uma seleção, dependendo do caso, dependendo da situação. A gente vê muito isso, e eu vejo muito isso acontecendo na prática
em trabalhos como o do Diniz, como um trabalho como o do Guardiola, que são caras que trabalham muito, muito, muito a questão mental ali. Então você vê coisas acontecendo. E eu vi e vivenciei isso, tá? Eu estou falando de forma testemunhal. Então temos o depoimento dos atletas individualmente. Vitor Roque, acompanhei o Vitor Roque. Não sei se você lembra da estreia do Vitor Roque. Sim, no Cruzeiro, que ele mal entrou, já tirou o Luciano 18 minutos, isso aí. Então, acompanhei toda a trajetória dele, como também a trajetória de times. O Palmeiras estava em último lugar em 2014. Ele tinha tomado um 6-0 do Goiás. Ele estava em último lugar, e era o ano do centenário. Nossa. Imagina a pressão. E naquele tempo o Valdívia era o craque. E aí Deus foi muito bom comigo, porque eu já tinha trabalhado lá em 2013. E trabalhei 3 vezes lá. E ele não, no início ele não vinha para mim. Na última vez ele me procurou. E a gente inicia um trabalho. E a gente só deu suporte. E ele mudou propriamente. E ele foi um dos grandes responsáveis por aquele time permanecer na Série A no ano do rebaixamento. Então, respondendo a tua pergunta, e a gente encara qualquer coisa. E a seleção brasileira é o sonho de qualquer um. E eu sei que, em Deus, eu sei que um dia eu vou chegar lá. Falando em seleção brasileira, vou citar um nome aqui que não tem como não falar. Isso é verdade. E aí você traz a sua visão, sua percepção, o que você vê na mídia, se você já teve contato ou não. Mas Neymar, ano de Copa do Mundo, qualquer movimento que ele faça vai gerar alguma notícia, vai gerar alguma repercussão. Ele é um cara que ele é ativo nas redes sociais, ele é reativo nas redes sociais, ele responde todo mundo, ele fala e ele dá entrevista, e enfim, o que você enxerga do Neymar e o que eventualmente ele poderia fazer além da parte física, técnica, nessa parte mental, para eventualmente se condicionar e ser esse jogador que todo mundo espera que ele seja para essa Copa de 2026? Eu lembro que tinha um jogador de basquete americano dando entrevista, não lembro qual jogador agora, que ele falou de uma coisa interessante, que o Neymar é o primeiro assim, craque da seleção, o primeiro capitão da seleção pós mídias sociais, né? Onde a pressão ficou muito maior, onde a exposição, não é só a pressão, é a exposição também. Ficou muito maior. A questão do Neymar, ela deixou de ser apenas mental, né? Porque eu não sei se vocês lembram, o Ronaldo da Copa de 2002, ele vem de uma convulsão de 98, ele vem de uma lesão que ele ficou quase 2 anos, e um movimento que ele fez assim, quase que sobrenatural, de busca incessante, e aí ele vai para a Copa do Mundo, ele vence a Copa do Mundo, ele é artilheiro da Copa do Mundo. Ou na final. Exatamente, vem de um esforço muito grande, de um sacrifício muito grande. Claro que cada história tem o seu tempo, tem as suas particularidades. É inegável que o Neymar é o grande craque dessa geração. É triste assistir um atleta como esse sem os devidos títulos que o acompanhariam, que é um atleta que era para ser melhor do mundo algumas vezes e está em outra prateleira. Então eu vejo que a situação do Neymar hoje, ela é além da simples situação mental, porque existem vários outros fatores que interferem hoje para que ele possa responder à altura. Uma coisa é ele estar presente, a outra coisa é ele estar atuante, de verdade. E aí, a seleção brasileira, logicamente, o treinador, ele tem tempo, os observadores ali da seleção, e provavelmente o próprio departamento médico, o departamento físico deve estar acompanhando, porque a gente sabe que Neymar meia-vida, ele é sobrenatural, vamos dizer assim. Ele é alguém dessa geração, um extra série, né? E a gente sabe que a gente já viu o Zico indo para a Copa do Mundo de 82, Ronaldo indo para a Copa do Mundo de 92. Assim, então a gente pode ter o Neymar, o que a gente não vê de fato é fisicamente ele responder, né?
Porque o que garante hoje que o Mbappé faça o que faça é o condicionamento físico dele. O que o garante o Cristiano Ronaldo jogar com 41 anos é o condicionamento físico dele. O que garante o Haaland fazer o que faz é o condicionamento físico dele, que aliado ao que ele tem de técnica, aliado ao que ele tem de sobrenatural, que faz diferença. Eu acho que esse é o grande dilema hoje. Sabe? Eu acho que isso é um dilema que repousa na cabeça de todo brasileiro. E como historicamente, na nossa memória afetiva, a gente sempre teve, em cada Copa do Mundo, né? Ronaldo Fenômeno, Bebeto, Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, e assim, e Neymar é o grande craque dessa geração, a última oportunidade dele, a gente crê, né? Que seja a última oportunidade dele. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu não colocaria numa categoria só. Eu não me arriscaria a dizer assim, que depende somente do mental. Ah, eu estou mentalmente bem. Eu posso estar mentalmente bem, mas eu vou enfrentar um lutador? Estou confiante? Não. Eu preciso ter ali o meu condicionamento para eu conseguir responder em campo. Eu acho que se eu tivesse 0,5% de chance, eu levava ele. Tocando no assunto, você falou de Zico, né? E eu queria te fazer uma pergunta. O Zico, em 86, ele bate um pênalti contra a França que podia classificar o Brasil nos 90 minutos. E ele perde esse pênalti. Ele vai para a disputa de pênalti e bate de novo. Como que tá o mental de um cara desse? Mas tudo bem que nós estamos falando de Zico, mas vamos falar um outro jogador. Como que ele vai... Ele já perdeu um pênalti que classificaria o time ou a seleção. E o time vai para a disputa de pênalti de novo e ele vai lá. Ele levanta a mão e fala, eu vou bater. A gente tem esse exemplo com o Cristiano Ronaldo. Vou até pedir para separar esse vídeo. Tem, Luizinho, esse vídeo aí, por favor? Tem esse vídeo. E aí a gente pode falar também da parte mental nisso. Isso a gente pode falar bastante na parte mental. O Cristiano Ronaldo, ele tinha aqui... Ele perdeu um pênalti na prorrogação de um jogo da Eurocopa? Da Eurocopa. Tá. E quando ele perde um pênalti, ele fica emotivo, ele chora, ele se emociona. Qualquer jogador na situação dele, tá? Porque ele perdeu o pênalti na prorrogação e o jogo foi para os pênaltis. Mostra aí, por favor. Acho que a gente vai mostrar tudo aí, vai. Pode soltar. Ó, ele tá chorando. Aí ele é consolado pelos colegas dele por causa desse pênalti aí, tá? Aí, ó. Aí os atletas consolando ele, tá? Ele chorou. E aí depois disso, eu acho que é no outro vídeo que a gente tem, não sei se é nesse, aí tá completo. Pode continuar para ver se vai dar para ver o que eu quero mostrar. Ele é consolado, tá vendo? Ele chora. Um cara do tamanho do Cristiano Ronaldo, tá? Então, ó, mostra, por favor, o outro vídeo, que o que acontece antes disso, quando eles fecham a roda. Olha só, ele perde o pênalti, o jogo vai para os pênaltis. E aí, quando eles estão reunidos para decidir quem vai bater o pênalti, ele olha pro telão, quem ele vê? A mãe dele. A mãe dele, cara. Olha o que acontece com ele, ó. Irmão, esse cara foi no fundo do poço. Qualquer um de nós precisaria de uns 5 dias. A vontade, sabe o que o jogador fala? Eu queria que tivesse um túnel dentro do campo para eu entrar ali e sair da minha casa. E não falar com ninguém. Qualquer um em situações normais... diria assim, ó, não vou bater, já prejudiquei o time, bate vocês, não estou em condição de bater. E ali, ao ver a mãe, certamente passa um filme na cabeça dele, uma série de gatilhos disparam ali, e esse cara vai no fundo do poço. Cara, quando você está numa situação como essa, tu perde tuas forças, irmão. Tu se esvazia. E esse cara vai e pede para bater, é o primeiro a bater e faz. Muito semelhante à situação do Zico. Ele é uma construção mental diária, porque o Cristiano Ronaldo mesmo disse que o atributo melhor que ele tem não é a parte física, não é a parte técnica, nada, é a parte mental. Isso é construído ao longo da carreira. Para chegar nesse nível hiper, mega, blaster, plus do Cristiano Ronaldo, é muito trabalho. É construído, mas é possível.
Possível, mas eu acho que a essa altura ele já é esse Cristiano Ronaldo que a gente vê, mas eu acho que ele não tinha nenhum título Então, por e aí eu Portugal, faço né? uma provocação pra vocês. A gente falou do cara saber que sabe. Cristiano Ronaldo, essa altura do campeonato, não sabe que sabe bater falta? Ou pênalti, sabe? Não sabe que sabe? Ou não sabe que não sabe? Sabe. Tá. Então por que que ele, quando vai bater uma falta, mesmo lá na Arábia, ele vai, fala com ele mesmo, Já fez isso antes. tipo assim, falar, autofala em terceira pessoa, como se você fosse uma outra pessoa. Não falar assim, eu consigo. Você consegue, vai, você consegue, você já fez isso antes. Por que que ele faz isso se ele sabe que sabe? Ah, sei lá, precisa da mente dele. É porque a mente mente, a mente sabota, a mente trapaceia, a mente não processa o bem, ela processa o bom. Então a mente você tem que o tempo inteiro é da natureza humana, a mente é caída, a mente ela é falível. Então você não pode confiar na sua mente. A mente é uma excelente empregada, mas ela é uma péssima patroa. Se você deixar, ela acaba com você. Vai na Cracolândia. Oferece dinheiro. Oferece roupa. Oferece comida. Oferece uma sopa. Oferece uma oração. Fala assim, meu amigo, vou tirar você daqui, vou levar você para sua casa, vou devolver tua dignidade, vou te arrumar um emprego. Por quê? A mente mente. Então quem quer ser atleta de alta performance precisa aprender a conhecer a sua mente, controlar a sua própria mente, e aí entra novamente na raiz do método que a gente utiliza, mente renovada, vida transformada. Então eu preciso conhecer de mente, eu preciso conhecer da minha mente, eu preciso dominar e controlar a minha mente. Porque a mente precisa ser controlada. O Ayrton Senna sabia disso, ele treinava, ele domesticava a mente dele. A tua mente não pode te controlar. Você tem que controlar a sua mente. Aí que entra você usar o teu pensamento, o teu raciocínio. E é o que o Cristiano Ronaldo faz. Ele não brinca com a mente dele. Vai, você consegue, se concentra. E é o que muitos não fazem. Porque já sabe que sabe, vai lá, faz de qualquer maneira e erra. Aí vai caindo, vai baixando a qualidade, vai baixando o nível. Aí vai jogando uma outra divisão, uma divisão inferior. Não tem problema nenhum isso. Se ele já cumpriu o objetivo dele. Qual é a obrigação que esse cara tem de fazer 1000 gols? Pessoal, teve. É o nível de querência. Ele quer. Para tudo que você quer, uma competência você tem. Ô Lulinha, e da sua atuação, do seu trabalho, como você lida, como que você enxerga a diferenciação do que você faz para o trabalho de um psicólogo, vamos dizer, entre aspas, tradicional, e qual que é essa diferença e como esses trabalhos eles são complementares? Eles são complementares como o trabalho do fisioterapeuta, do massagista, do quiroprata, do fisiologista, eles se complementam. Então a psicologia tradicional e a psicologia esportiva trabalha um pouquinho nessa pegada que eu vou te falar, mas é assim, um trata e um treina. Tá. O atleta, e essa é a minha luta hoje, é para que os clubes entendam que a parte mental não é só um profissional que resolve, você tem uns 10 profissionais diferentes para cuidar do corpo dele, cara. Então como é que a mente, você é um cara só, cara. Você é um clínico geral, ou você é só um psicólogo esportivo. São coisas diferentes, são demandas diferentes. São profissionais diferentes que trabalham juntos. Você precisa, em algum momento, de um psiquiatra. Você precisa de uma terapia. Então, nos atendimentos que a gente faz, eu faço a parte da preparação mental. A gente tem um espaço para fazer a parte cognitiva, mas tem a parte da terapia, para ser acolhimento, para tratar, para cuidar. Então, hoje, na nossa estrutura, a minha esposa que além de ser minha esposa é uma grande profissional, ela faz esse trabalho com os atletas, então um trata e um treina. Então você não dispensa o fisioterapeuta como tu contrata o preparador físico. Então para você andar junto, né? Anda junto. Então muitas das vezes o que o dirigente não entende é que o psicólogo, para trabalhar com um preparador mental, com o personal mind, com o neurocientista, com psiquiatra, que tem que ser um a detrimento do outro. Não, são complementares, meu.
Hoje você tem quantos profissionais trabalhando ali, cara? Hoje o staff é muito grande. Né? Muito grande. Então, o osteopata trabalha, cara, o Salah, e tem um atleta que eu atendo há quase uns 4 anos. Esse menino faz pilates desde os 10 anos, ele nunca lesionou. E é um menino icônico aí de um clube brasileiro. O Salah faz pilates há 15 anos. A gente tem um músculo aqui na região central do corpo chamado ilho-psoas, o músculo da alma. E tem muitas lesões que vêm oriundas de você não trabalhar direito isso, a atividade que eu falei agora, que eu esqueci o nome. Pilates. O Pilates trabalha muito isso. Então, olha só, uma atividade de Pilates que é coisa de velho. Não, Pilates é coisa de velho. Yoga, né? Cuida mais da sua respiração. Então, yoga. Então, a meditação, mas isso é coisa de velho, isso é coisa de oriental. Ah, tá. Então, a nossa mente, o nosso cérebro é o que condiciona, o que coordena, o que você precisa cuidar. É só você pensar assim, pega o rosto de uma mulher e identifica quantos profissionais trabalham no rosto de uma mulher. Quantas especialidades, quantos produtos no rosto de uma mulher. Tem mulher ali. Aí tu pega um atleta que vale uma fortuna, que você tem equipamentos profissionais espalhados para todos os lados para trabalhar com ele. Aí você pega um profissional para trabalhar a mente dele, o cérebro dele. Meu irmão, tá muito errado isso, cara. Mas tá errado com força. E aí pensa comigo, tá? É só para reflexão que eu vou dizer aqui agora. A gente tem o que aconteceu o ano passado, de um treinador que viria para o Corinthians, que é o Tite. Deixou de vir para o clube para cuidar da saúde mental. Ou seja, de certa forma precisou acontecer alguma coisa e aí para cuidar da saúde mental. Será que a saúde mental você não tem que cuidar independentemente da atividade profissional que você exerce? Então saúde mental é para todo mundo, certo? Qualquer profissão. Exatamente. Agora, a preparação mental para você chegar com 70 anos de idade, 60 anos de idade trabalhando, você tem que estar com o corpo legal, né? Você tem que estar com o exame de sangue em dia, você faz, a partir dos 40 anos, tem que examinar a tua próstata, e tal. E a parte mental vai levando. Aí entra a questão das resistências, de você, sabe? E aí quando começa o universo esportivo começa a gritar, porque o universo esportivo já tem algum tempo tem clamado. Encosta um, encosta o outro, para, saúde, tratar. Você vai parar para tratar da saúde mental. Você tem que tratar da saúde mental todo dia, cara. Você come todo dia. Uhum. Entende? Então é questão de entendimento. São paradigmas que estão sendo desconstruídos e outros construídos. Eu creio que a gente já caminhou muito, mas ainda precisa continuar olhando com um olho mais atento, porque a gente desperdiça muito atleta com isso. Se a gente tivesse antigamente, um tratamento mental, o Adriano teria parado de jogar bola antes? O Breno teria botado fogo na casa dele lá na Alemanha? Então, são situações... situações... Esses caras não tiveram aquela preparação mental? Então, o Adriano fala isso no documentário dele. Ele fala que se ele tivesse trabalhado, se ele tivesse... então, na verdade, é o seguinte, cara. Você minimiza muito os riscos de acontecerem essas perdas que a gente tem com atletas quando você também trabalha a parte mental. Não é trabalhar somente a parte mental, não é trabalhar somente a parte física, ok? Mas você precisa entender que a parte mental, hoje, a gente ouve muita gente falar isso, os pilares do rendimento esportivo, o físico, o técnico, o tático e o mental. É um discurso muito legal, mas na prática isso não funciona. Não funciona. Ainda não funciona. O físico, o técnico e o tático é visto de uma maneira. E o mental, mas não é um pilar? Aí eu vou fazer uma provocação aqui para vocês. Qual é a asa mais importante do avião? É a da direita ou da esquerda? Eu acho que é as duas. Acho que são as duas. Não é a da direita?
Acho que precisa das duas. Você tá na estrada, você tem 4 pneus no carro. Qual o pneu mais importante? Os dianteiros. É? Então pode andar sem os traseiros? Não, não pode andar, mas é o mais importante. Tá, mas se furar os traseiros? O carro não anda. Ah, então o traseiro também faz parte do negócio. Tá. Qual é o teu olho mais importante? É o da direita ou da esquerda? Os dois. Qual é o teu braço mais importante? No meu caso, como eu sou destro, é o direito. Pode cortar o esquerdo? Não, Pode amarrar o esquerdo? não faço nada com ele amarrado. Tá. O cara tá... Então, vamos lá. Pera aí, o entrevistado aqui é você Faz ou um, nós? faz um. Não, eu vou chegar lá. Olha só. Vamos lá. Faz um experimento. Tira o dedão do pé. Você cai, você perde equilíbrio. Tá. Você tira selfie da vesícula. Alguém tira selfie da vesícula? Mas se der ruim nela. Para tudo. Não para tudo ou não para? Tá. Uma das menores partículas do universo. É o átomo. Tá. O átomo só é átomo porque ele é composto por próton, por elétron e por nêutron. Qual que é o mais importante? Essa aula eu faltei. Tá. Uma célula é constituída de membrana, citoplasma e núcleo. Ok? Um corpo humano, cabeça, tronco e membros. Um dia, manhã, tarde e noite. O tempo presente, passado e futuro. As Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Aí você vai lá para a mente, id, ego e superego. Ok? O ser humano só é considerado ser humano se nós considerarmos corpo, alma e espírito. Qual que é o mais importante? Acho que os três são importantes, né? Então, se os três são importantes, como que nós desconsideramos um ou tratamos um de qualquer maneira, ok? Ah, não. Espiritualidade não tem nada a ver com jogo. Por que você reza antes de entrar em campo, então? Por que a última coisa que você faz antes de entrar em campo é cada um fazer sua reza, se não precisa? Você entende? Porque quando tá ruim, tu chama Deus. Tu não se vira. Então, na verdade, precisa encarar as coisas de frente e dizer assim, olha, tem um pilar que a gente não tá pondo os olhos direito nele. E tá dando ruim. E estão perdendo muito dinheiro com isso. Financeiramente, um atleta ele muda de um patamar para outro quando ele decide melhor, quando ele controla a impulsividade dele mais. Uma melhora no controle de impulsividade de um atleta melhora a tomada de decisão dele lá em cima. E esse cara passa de valer X para valer Y. Entende, não? Então hoje tudo isso é mensurável, tudo isso tem a ver com a parte mental, com a parte cerebral. Então o hardware, por que o equipamento da Apple é tão caro? Porque o hardware dele é bom, irmão. E o hardware está aqui. E ainda se resiste a trabalhar essa parte. Aí você fica sendo tratado como cidadão de terceira categoria. Tu estuda igual um cachorro, tu passa o tempo inteiro se dedicando, aí o cara vai e trata você como qualquer coisa. Ah, se tiver tempo faz. Eu já escutei em clube o cara falar assim, ah, pô, mas não podia assim o teu trabalho fazer menos por semana? Eu falei assim, pode fazer cada vez menos. Então, você treina quantas vezes por dia? 2 horas. Tá, você quer mais 2 horas todo dia e tal, e isso aqui mais, então cada vez menos, e tá, você toma café quando? Domingo. Você toma café só no outro domingo ou não? Você não toma segunda também? Mas você não toma domingo? Então, essa é uma provocação que eu tô fazendo. Então assim, se é um pilar, tem que ser visto como um pilar, concorda? Sim. Mas é um pilar que não é tratado como pilar. No discurso mas na real não é. Na prática. Na real, tratam os personagens desse pilar como cidadão de terceira categoria. Como bombeiro. Só vem para apagar incêndio. Nada, o bombeiro tem o seu valor. Eu não estou aqui desmerecendo o bombeiro, estou dizendo o seguinte. Como você vê ali, apagou o incêndio, vai embora, está resolvido o problema. Ah, eu estava legal, me dá uma medicação aí, vai no psiquiatra, vai em algum lugar e vai embora. Aí você não trata. É como aquele cara que nunca se cuida, um dia ele passa mal, depois que ele passa mal ele vai no médico e volta às mesmas práticas.
Ou você muda o teu estilo de vida, ou você muda a tua alimentação, ou você muda se você quiser viver um pouco mais. Na vida profissional, a mesma coisa. Aí você pega o Thiago Silva com 41 anos, o Nenê com 40 e tal, vários jogadores com mais... Vê o que o Thiago Silva fala sobre ele mesmo. O que ele fez quando ele estava no PSG, que ele percebia que ele se alimentava mal, que ele dormia mal, que ele fazia tudo mal. Ele foi montar uma fisioterapia na casa dele, cara. E o cara tá com 40 e poucos anos jogando no alto nível. Cara, não tem segredo isso. Agora é difícil você ficar o tempo inteiro tentando explicar o óbvio. Você entende? Então, assim, tem uma frase que eu ouvi em algum lugar e que eu creio muito nessa verdade. Que você não consegue, não tem argumento que convença quem não quer aprender. Nem Deus. Não te convencer, né? Uma questão básica que Jesus trata muito claramente, diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz, aquele que não quiser que não venha. Então, a gente vai chegando num período da nossa vida, a gente pensa assim, cara, como é que é no Narcótico Anônimo? Sabe como é que é uma regra do Narcótico Anônimo? Sabe não? É. Se você não quer ajuda, o problema é teu. Se você quer, o problema é nosso. Chega num dado momento e fala assim, cara, se você não quer, vai lá, vai do teu jeito, irmão. Agora, o errado no final sempre dá errado. Dá ruim de alguma forma. Concorda? Sim. Se você hoje, olha só, se você hoje, com os melhores profissionais do mundo, com os melhores equipamentos do mundo, você tem um LCA que tu não consegue resolver, tá dando LCA toda hora, até tá lesionando toda hora, e não tá todo mundo trabalhando ali, e o atleta tá lesionando toda hora, então é sinal que tá esgoelando, é sinal que de alguma forma precisa rever. Então, só que o olhar para a parte mental, nesse sentido, ainda é muito, muito, muito superficial. Dá para dizer que talvez essa superficialidade ela seja por essa transformação que você até falou antes. Hoje, esse novo futebol, você falou assim, esse novo futebol. A gente vê que, por exemplo, a gente tem muito ex-atleta, muito ex-jogador aparecendo na mídia, tem programas esportivos, e sempre com o discurso do na minha época não tinha isso, e a gente ganhava, na minha época a gente saía, não sei o que, e conseguia render e tudo mais. Você acha que esse tipo de comentário, esse tipo de... essa barreira que essas pessoas criam, entender que a mudança ela é natural, ela faz parte, ela compromete ainda mais o entendimento do seu trabalho e você conseguir chegar num clube e falar com um jogador hoje, mas esse cara fala, pô, mas eu ouvi o fulano de tal... Não, eu acredito que isso nem tanto, porque isso é muito discurso, porque esse cara sabe que hoje não dá para jogar sem força, sem velocidade, sem intensidade. Não dá, o cara não aguenta jogar, irmão. Não dá. Você não consegue. Hoje a força, a velocidade... Futebol atual, né? Você não consegue. Então, é claro que existem conceitos de pessoas que pensam, mas no meu tempo era assim. Cara, eu sou 1971, eu cheguei a estar no vestiário quando eu estava na base no Campo Grande, que o Roberto Dinamite jogou no Campo Grande junto com o Eloy, junto com o Cláudio Adão, e o cara tá fumando no intervalo, irmão, e ia pro jogo. Aí o cara fala assim, não, mas no meu tempo eu fumava e ia pro jogo, mas cara, teu tempo passou, irmão. Você quer voar em avião desse aqui ou tu quer voar no 14 bis? Pô, já passou, irmão, já não dá mais. Você quer andar no Opala? Você quer andar naquele Fusquinha, sem ar-condicionado, só lataria? Você não quer andar mais nesse. Porque naquele tempo tu andava nesse carro. E era legal. Então naquele tempo tu ia no banco, sacar dinheiro. Hoje em dia tu faz tudo digital. Sim. Naquele tempo não tinha celular. Você quer andar sem celular, quer andar sem internet. Então esse discurso não cola. Eu acho que não é só isso. Mas é importante que a gente entenda que cada vez mais é um caminho sem volta. Você precisa olhar para a parte mental, para a parte cerebral, com um olhar um pouco mais cuidadoso e aprofundado, de pessoas que se dedicam, de pessoas que estão buscando contribuir, porque, como a gente está falando das asas do avião, o ser humano é inter e multidisciplinar, irmão. Não tem uma disciplina, não tem uma frente. Até Deus é múltiplo, o próprio Deus é múltiplo, ou seja,
trabalhou em conjunto, ele não disse faço eu, digo façamos nós, o ser humano. Então Você já ouviu falar no livro As Leis do Sucesso e do Triunfo? Eu já ouvi falar, só não li, mas já ouvi falar. Ouviu falar? Já. Esse livro tem mais de 100 anos. Quem escreveu esse livro foi Napoleão Hill. Quem inspirou Napoleão Hill foi Andrew Carnegie. Ouviu falar em Andrew Carnegie? Isso. Andrew Carnegie foi uma das maiores fortunas dos Estados Unidos. A fortuna dele foi mais de 300 bilhões de dólares. Andrew Carnegie foi muito pobre e muito rico. No meio do caminho ele casa. E no casamento ele faz um pacto com a esposa dele. 90% de tudo que a gente arrecadar vai ficar para melhorar a educação nos Estados Unidos. Foi mais de 2.600 bibliotecas. No tempo que não tinha onde estudar. O Carnegie Hall. Então Andrew Carnegie chama Napoleão Hill e fala assim: existe um padrão mental nos vencedores, nos caras que são os melhores. Anda com eles que tu vai aprender. Eles pensam igual, eles agem igual, eles reagem igual, eles lidam com o conflito da mesma maneira. Esses caras têm um padrão, segue eles. Esse cara ficou 20 anos andando com esses caras nos Estados Unidos. E aí ele foi escrever uma aula lá, um curso, que era o curso As Leis do Sucesso e do Triunfo. E aí virou um livro, tem mais de 100 anos, irmão. A primeira lei desse livro chama-se Mastermind. E sabe o que é o Mastermind? O Mastermind é: ninguém chega a lugar nenhum sozinho. O Mastermind é a mentalidade que é a soma de várias mentes juntas. É de vocês estão aqui, nós estamos 3 aqui, mas tem gente ali trabalhando. Então você está aqui, mas de repente tua mulher está em casa te esperando, você tem tua família, o ser humano é gregário. Ok? Então a primeira lei do sucesso e do triunfo é Mastermind. Todo mundo tem valor e todo mundo tem propósito, tem ocupação, tem, sabe? Tem função e tem valor. A segunda lei do sucesso e do triunfo é o objetivo principal definido. Você quer chegar aonde? Meta clara, plano definido. Foi o que o Kaká fez com 18 anos. E ele é nosso último bola de ouro, é o Kaká. Pode olhar que ele tem o plano de metas. Eu faço trabalho de metas com os atletas. Então toda vez que você determina o que, o teu cérebro busca um como. Você entende? Então a gente entende que qualquer situação, e hoje as SAFs estão entrando, muitos não entendem, mas entendem de negócio. O Flamengo é o resultado, de certa forma, de uma SAF. O Flamengo não é SAF, mas as pessoas lá que estão no Flamengo trabalhando já há muito tempo, reestruturando o clube, são pessoas, a maioria delas que são aqui de fora, do mundo corporativo, e que montaram e que funciona. O próprio Palmeiras, né? O próprio Palmeiras. Só que no Palmeiras tem uma empresa e no Flamengo não é uma empresa, né? No Flamengo, o Palmeiras começou com o Paulo Nobre, eu trabalhei lá na gestão do Paulo Nobre, e depois entrou o Galhote, veio a Leila, mas isso, ele foi mantendo... Isso, foi mantendo, mas teve ali um personagem era um personagem. No Flamengo era um grupo trabalhando, então assim que funciona, é um grupo de pessoas trabalhando, de profissionais que se dedicam para que os atletas que são os protagonistas entrem em campo. E aí dentro disso é que a gente volta a falar que a parte mental é considerado um pilar e que precisa ser olhado como tal. E isso eu vejo que ainda falta um pouco para ser visto com um pouco mais de seriedade e valor. Lulinha, agora nós vamos para a resenha. A torcida do Corinthians é embaçada? Você Cara, já passou por vários times aí. É literalmente... O que a gente escuta, né? Quando vem jogador aqui, eu falo assim, torcida mais difícil de jogar contra, Corinthians. Então, porque fala assim, para jogar no Corinthians tem que ser... É porque tem um componente que a diferencia. E atletas que já passaram para os outros clubes dizem, no clube A, o time B, eles apoiam quando está ganhando. Eu vejo que a pegada da torcida do Corinthians é muito parecida com a torcida argentina. Eu lembro quando eu fui ver um jogo do Boca Juniors. Cara, impressionante, mano. O time toma gol aí que eles... Sabe? Então, assim, a torcida do Corinthians tem algumas singularidades, assim, que a diferencia, né? E eles usam o codinome de bando de loucos e tal, assim, que
eu vejo que isso até de certa forma de lado positivo no que diz respeito à questão de literalmente eles apoiam o tempo inteiro. É difícil e às vezes o time com dificuldades, crises, essas crises que o clube vem passando ao longo do tempo, situações difíceis, beirando a zona do rebaixamento no ano de 2024, não foi? Uhum. Que brigou para não cair. E historicamente é uma torcida que vem se consolidando com esse formato. E o que basicamente a diferencia dos outros é que ela apoia incondicionalmente ali no momento do jogo, de maneira assim, e ela é literalmente mais um homem em campo. Porque boa parte das outras torcidas quando o time não está bem, quando o momento é ruim, ou quando o momento do jogo é ruim, elas acabam, de certa forma, jogando contra. Você já aprendeu o Poropopó já? Quem não aprende, né? E no seu trabalho hoje, você acha que com o Fernando Diniz, considerando toda a sua trajetória, treinadores que você já trabalhou, eu não vou perguntar se ele foi o melhor com quem você já trabalhou, mas talvez o que mais facilitou o seu trabalho, porque tem uma compreensão melhor? Não, é tudo muito novo, né? O Corinthians está nesse ano de muitas mudanças dentro do clube por questões políticas e tal. Eu não tive oportunidade ainda, tenho muito pouco tempo trabalhando junto, de nós experimentarmos. Disparado no futebol brasileiro, e eu tive a oportunidade de dizer isso para ele, é um profissional diferente, carismático, com uma mente brilhante, que defende as suas ideias, e não é de agora, desde lá de trás, que começou a aparecer lá no Grêmio... Não. No Audax, começou a aparecer mesmo, ele já trabalhava, começou a aparecer, ele defende as suas ideias, ele tem uma maneira diferente de enxergar o atleta, de cuidar do atleta, muito embora o comportamento na beira do campo não mostre o que ele é no dia a dia. Eu já atendi muitos atletas, porque eu já tenho mais de 10 mil atletas atendidos ao longo da história, que trabalhavam com ele, e mesmo atletas que não eram titulares com eles, elogiavam ele. Que normalmente quando o atleta não está jogando e tal, ele não fica muito simpático ao treinador. Mas eu já tive casos de atletas que não foram titulares com ele, atletas que falaram muito bem dele, assim, como pessoa, como profissional. Ele tem ingredientes assim que o diferenciam, que o singularizam, e ele tem valores que ele defende, e o fato dele defender esses valores e lutar por esses valores em relação ao atleta me faz o admirar. Então ainda não tenho nenhum tipo de juízo de valor em relação ao trabalho, porque ainda foi tudo muito rápido, ele chegou, jogo, viaja, joga, viaja, e você não tem pouco tempo às vezes até de se falar, né? Mas é alguém que eu admiro, respeito e quero muito bem, muito embora não tenha tido experiência de trabalho junto com ele, sabe? Eu creio que e espero muito que personagens como ele, como o Guardiola, como caras que esses caras existam, esses personagens no futebol, para que pensam fora da caixa e que tentam implementar aquilo que eles pensam e que dá resultado. É que o futebol é medido somente pelo resultado, infelizmente. Mas ele é uma mente brilhante que tem a minha admiração. Bate bola com o Lulinha. Se pudesse comer uma comida pro resto da vida, qual seria? Eu vou falar uma coisa que legal. Uma berinjela do Brás. Não, cara, eu preciso fazer um mexão aqui. Eu tô aqui em São Paulo já tem um ano e pouco, né? Eu frequento um lugar já tem bastante tempo, a pizzaria do Brás, né? E minha família fica no Rio, fica aqui sozinho. E eu comecei a frequentar lá, e como eu comecei a fazer uma dieta e tal, a berinjela de lá é maravilhosa, irmão. Tá doido. Você precisa comer todo dia, eu como todo dia. Contato famoso do seu celular? Contato famoso do meu celular. O mais famoso. O mais famoso. Pode ser
famoso pra você. Mano. Fora da bola também. Valéria Gonçalves. A mais famosa. A minha esposa. Música no fone antes de trabalhar. Ou se você usa fone de ouvido. Eu ouço a Bíblia o tempo inteiro. Para dormir, para ir para treinar. Eu entendo que nem só de pão vive um homem. O último presente que você se deu. Foi lá e pô, vou dar um presente pra mim. Muito presente que eu me dei. Pode colar, hein? Ah, sim, foi um massageador. Esse pistola. Porque eu treino bastante, eu acordo cedo, 5 e pouco da manhã eu tô treinando. E eu fico com dor muscular, então eu comprei 2, um maior e outro menor, um massageador. Você vê que Pistola. o cara ele é preparado mesmo, né? O que não pode faltar no seu armário, Lulinha? O que não pode faltar no meu armário? Blusa preta. Um hobby? Um hobby. Atividade física é o meu hobby. Eu gosto de treinar. É um hobby. Se pudesse trocar de profissão por um dia, o que você seria? Eu não me vejo hoje que eu me encontrei fazendo isso. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não quero trocar. Nem por um dia. E o que Lulinha de hoje falaria para aquele garoto que faz aniversário amanhã, dia 29 de abril? Valeu a pena. Lulinha, que aula. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Valeu. E onde a gente... Espera aí, calma. Onde a gente encontra o Lulinha? Redes sociais? Eu só tenho a página do Instagram, né, do TikTok, acho que há pouco tempo. Eu sou muito pouco de rede social, assim, de atuante de verdade. Mas eu tenho o Instagram. Minha página do YouTube tá voltando devagarinho, muito tempo que eu não uso. Eu não lembro a minha página do YouTube, para falar a verdade agora. É a mesma? Lulinha Tavares 01. Lulinha Tavares 01 é minha página no Instagram e também no YouTube. YouTube a gente voltou aqui, agora a gente contratou uma empresa para poder fazer essa parte. Esse aqui é um e-book, que na verdade é o único produto hoje. Eu lancei um livro em 2014 chamado Coach Esportivo. Esse livro tem 14 anos. Lá a gente já falava sobre burnout, a gente já falava sobre preparação mental. Lá tem a participação de várias pessoas na época icônicas do esporte, e a gente tem que reescrever esse livro. Mas isso aqui é um e-book simples que fala da relação entre a saúde mental e a performance esportiva, que é o que a gente tem de produto hoje. Lá em junho a gente vai fazer uma imersão no Rio de Janeiro e nós vamos estar treinando 12 pessoas para esse trabalho cognitivo, profissionais, personal trainers, pessoas que querem entrar na alta performance e tem inclinação e vontade e desejo de conhecer esse trabalho cognitivo, como que ele funciona na prática, o que dá resultado com atletas no alto rendimento, e estejam interessados, podem procurar lá no nosso Instagram, que nós temos apenas 12 vagas, uma experiência para pouca gente, que é para poder a gente fazer uma vivência bem feita, bem na prática e preparar mais pessoas para fazer o que a gente faz. Lulinha, obrigado por ceder seu tempo, foi um papo, para mim foi uma aula. Legal, obrigado. Obrigado mesmo. E vai Corinthians, né? Vai Corinthians. Parabéns aí para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado. Valeu.